Boa noite. Boa noite. O Procurador-Geral da República quer investigar os senadores Renan Calheiros, o presidente do Senado, Delcídio do Amaral, do PT, e Jader Barbalho, do PMDB. Em Paris, onde participa da COP21, a presidente Dilma se diz perplexa com a prisão de seu líder de governo no Senado, Delcídio do Amaral. Eduardo Cunha nega ter recebido 45 milhões de reais para aprovar emenda favorável ao banco de André Esteves, preso pela Polícia Federal. O Tribunal de Contas da União aponta que o BNDES pode ter perdido mais de 800 milhões de reais com o grupo frigorífico JBS. Cortes no orçamento acabam com o uso das urnas eletrônicas nas eleições do ano que vem, alerta o Judiciário. E alunos contrários à reorganização escolar do governo Alckmin fecham um dos cruzamentos mais importantes de São Paulo. Estudantes contrários à reestruturação escolar definida pelo governo Alckmin bloquearam um dos cruzamentos paulistanos mais movimentados. Trânsito completamente interditado em pleno horário de pico às 9 da manhã, no cruzamento entre as avenidas Brigadeiro Faria Lima e Rebouças, em Pinheiros, na Zona Oeste. Este vídeo, gravado pelos manifestantes, mostra o exato momento em que cadeiras escolares foram usadas para interditar as avenidas por volta das 7h30 da manhã. Depois, o flagrante do tumulto entre os estudantes e a polícia. É possível ver quando os militares tiram as cadeiras das mãos dos alunos à força. Teve também discussão entre manifestantes e motoristas. Qual é a sua causa? Você é reacionário! Este homem foi para cima dos manifestantes com uma pedra na mão e ainda conseguiu agredir este aluno. Do nada ele chegou dando uma bica na cadeira da menina, um chute super violento que a menina caiu e quase bateu a cabeça na cadeira. No protesto, representantes de várias escolas estaduais da capital, a maioria do Colégio Fernão Dias Pais, que também fica na região de Pinheiros. É uma coisa que não vai parar por aqui, não, a luta não acaba. Sentadas nas carteiras, as mães de crianças e adolescentes que também ainda não sabem onde vão estudar em 2016 por causa da reorganização proposta pelo governo do estado. Por isso que eu estou aqui apoiando essa causa, porque eu estou perdida, não sei, não tenho nem ideia onde que eles vão estudar. Os estudantes decidiram, em assembleia realizada aqui mesmo, liberar as avenidas aqui da região e seguir em passeata até as escolas ocupadas. Segundo eles, amanhã haverá mais paralisação no trânsito de São Paulo. Amanhã a gente vai paralisar, e cada vez mais. Até ter um diálogo, até ter uma proposta que seja realmente razoável, entendeu, para a comunidade escolar, tanto para eles também têm as questões dele, então vamos dialogar, vamos chegar num consenso. Os estudantes de São Paulo se inspiram nos movimentos secundaristas do Chile e da Argentina para invadir as escolas da rede estadual. Os alunos têm até uma cartilha que ensina o passo a passo para uma invasão bem-sucedida. Hoje, segundo a Secretaria Estadual de Educação, 194 escolas estão invadidas no estado. A dona Edna fica preocupada porque a escola onde a filha cursa o 9º ano, em Santo André, está invadida por estudantes desde o último dia 13. Ela está 3 semanas sem aula e está complicado. Eu apoio eles, mas eu tô assim, eu tô sem saber o que fazer. Pois se depender de quem está aí dentro, a mobilização vai continuar. Ainda mais agora que, segundo os estudantes, tem até estratégia de organização. A gente faz assembleia desde a limpeza, a alimentação, na hora de dormir. Quem ensina essas táticas é esta cartilha, chamada Como Ocupar um Colégio. Distribuída pelos movimentos dos estudantes, ela orienta os alunos a se dividirem em comissões. A de comida, por exemplo, é encarregada da alimentação. A de segurança, diz o manual, precisa cuidar do patrimônio da escola, dos invasores e impedir a entrada de qualquer pessoa não autorizada pela Assembleia. Outras comissões sugeridas pelo guia são as de imprensa, informação, limpeza e a de relações externas, que tem como objetivo impedir que organizações, grupos ou partidos se apropriem da luta deles. Muitos alunos não sabiam como se organizar, não sabiam o que fazer.
e até mesmo como ocupar no primeiro dia, o que chegar e falar para a diretora. E aqui tem tudo explicado direitinho. A cartilha, na verdade, se inspira nos nossos vizinhos sul-americanos. É uma tradução de um guia lançado em 2012 em Buenos Aires, na Argentina, por estudantes que eram contrários à reorganização de escolas técnicas na capital. Mas as ideias do manual também lembram o movimento secundarista chileno, responsável nos últimos anos por duas grandes e organizadas mobilizações, uma em 2006 e outra em 2011. Na primeira escola invadida no estado, que fica em Diadema, a cartilha tem papel importante para manter a ordem, como conta esta representante. Se a gente está num grupo, a gente precisa de regras e precisa de segmentos para não virar bagunça, não virar um Big Brother, entendeu? E aí a gente foi resolvendo isso e tem ajudado bastante, com certeza. Depois de o Supremo Tribunal Federal determinar prisão preventiva, o banqueiro André Esteves renuncia à presidência do BTG Pactual e também do Conselho de Administração da Bovespa. Ontem, o ministro Teori Zavascki atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e converteu a prisão de Esteves de temporária para preventiva. Assim, o banqueiro não tem mais data para sair da cadeia. Ele foi preso na quarta-feira passada, acusado, junto com o senador Delcídio do Amaral, de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Para Teori, soltar Esteves implicaria risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal do caso. André Esteves está preso no Rio de Janeiro. No BTG Pactual, assume o economista Pécio Arida, ex-presidente do Banco Central e do BNDES, no governo Fernando Henrique Cardoso. A Bovespa informou que o conselho da entidade vai se reunir oportunamente para indicar um substituto. Esteves foi eleito para o cargo na Bolsa de Valores em março deste ano. O mandato dele iria até agosto de 2017. Com a prisão do banqueiro e com a consequente queda no valor de suas ações, em torno de 7 bilhões de reais, o BTG negocia agora a venda de um de seus principais ativos, a participação de 12% na rede de hospitais DOR, por cerca de 2 bilhões de reais. Os sócios do BTG Pactual também negociam comprar as ações de Esteves, acionista controlador do banco. Além de Esteves, o ministro Teori Zavascki também converteu de temporária para preventiva a prisão de Diogo Ferreira, chefe de gabinete do senador Delcídio do Amaral. Ferreira estava na reunião que foi gravada por Bruno Cerveró, o filho do ex-diretor da Petrobras. A prisão do senador foi baseada na gravação. Nessa reunião, o grupo tentou convencer o filho de Cerveró a não fechar o acordo de delação premiada e chegou a oferecer à família do ex-diretor da estatal R$50 mil mensais, além de um plano de fuga se ele fosse solto. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, negou ter favorecido o BTG Pactual e, mais uma vez, de ser vítima de armação por parte do Planalto. A Procuradoria da República investiga se Cunha recebeu propina para ajudar o banco de André Esteves. Segundo o Ministério Público Federal, foi encontrado na residência de Diogo Ferreira, chefe de gabinete do senador Delcídio do Amaral, um documento com uma anotação indicando o suposto pagamento de R$45 milhões do BTG para Cunha. No documento estaria anotado que Cunha recebeu o valor para alterar a medida provisória 608, que tratava de bancos em liquidação. O BTG Pactual é dono da massa falida do Banco Bamerindos e teria interesse em poder aproveitar créditos fiscais que seriam propiciados pela medida provisória a bancos em liquidação. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que não conhece o chefe de gabinete de Delcídio e que a denúncia é absurda e fruto de armação. Então, se eu estou provando que os meus atos são contrários àquilo que está sendo noticiado, obviamente que a anotação ou qualquer coisa, além de ser mentirosa, só pode ser fruto de uma armação. Então tem que perguntar se efetivamente, em primeiro lugar, esse cidadão a qual foi apreendido se encontrou com ele mesmo, se isso estava em poder dele, que pode ter plantado depois. Em segundo lugar, se estava em poder dele, ele é que tem que justificar porque tem essa anotação e não eu. O presidente do PT afirma que o senador Delcídio do Amaral traiu o partido e o governo e marcou uma reunião para decidir na sexta-feira se expulsa do partido o senador preso. Delcídio está preso na carceragem da Polícia Federal em Brasília desde quarta-feira. Ele é acusado de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Num artigo publicado no site do PT, o presidente da legenda, Rui Falcão, reiterou as críticas ao senador
e disse que o julgamento dele vai ser político, pautado pelo Estatuto e pelo Código de Ética da sigla. No texto, Falcão diz que é inquestionável que o senador traiu a confiança do PT, do governo Dilma, de quem era líder no Senado, e frustrou o seu próprio eleitorado. Logo que Delcídio foi preso, numa nota, Rui Falcão criticou duramente o correligionário. Falcão chegou a ser atacado por integrantes do próprio PT e pela oposição por abandonar o senador Delcídio. Na delação premiada que fechou com a Justiça, o lobista Fernando Baiano disse que o senador Delcídio do Amaral sustentou a permanência de Nestor Cerveró na Petrobras. Na delação, Baiano disse que Cerveró foi indicado ao cargo de diretor da área internacional da estatal pelo senador Delcídio. Cerveró assumiu o posto em 2003, primeiro ano do governo Lula. Segundo Baiano, o ex-ministro José Dirceu também teria participado das negociações. Baiano contou que ele e Cerveró tinham uma relação de amizade e que o ex-diretor ligou para ele para contar sobre a indicação. O delator disse ainda que a permanência de Nestor Cerveró no cargo era sustentada por Delcídio do Amaral. Baiano disse ao Ministério Público Federal que acredita que apenas negócios pontuais levados pelo senador para a diretoria internacional possivelmente geravam para ele alguma vantagem financeira indevida. Baiano não especificou quais seriam esses negócios e os valores recebidos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. As prisões do amigo de Lula, José Carlos Bonlai, e do líder de Dilma, Delcídio Amaral, aprofundaram uma crise que já parecia suficientemente profunda. Nós estamos entrando em dezembro, vai se aproximando o dia do início do recesso parlamentar e o tempo ficou curto para aprovar tudo o que Dilma precisaria aprovar no Congresso Nacional antes do Natal. Na madrugada desta terça-feira, a presidente vai voltar correndo de Paris, de uma reunião sobre aquecimento global, para tentar deter o derretimento da sua base congressual e aprovar ainda na terça-feira a proposta que autoriza o governo a rever a sua meta de superávit fiscal. Em vez de superávit de 55 bilhões de reais, o governo vai ter que fechar as contas do ano com 120 bilhões de reais e precisa da autorização do Congresso para fazer isso. Simultaneamente, Eduardo Cunha ameaça novamente abrir o processo de impeachment contra Dilma na Câmara se o PT não o socorrer na reunião do Conselho de Ética, que ocorrerá também nesta terça-feira para dar sequência ao processo que pode levar à cassação do mandato de Eduardo Cunha. O ano começou em crise e vai terminar em crise. A longevidade dessa crise expõe o miolo do problema. Já se sabia que a eficiência gerencial de Dilma Rousseff é uma ficção. Vai se consolidando a impressão de que também a capacidade de liderança da presidente da República é invisível a olho nu. Dilma Rousseff costuma dizer que ninguém vai lhe retirar a legitimidade que o voto deu na eleição do ano passado. Isto é uma bobagem. Há na praça uma pessoa que está conspirando diariamente contra a legitimidade de Dilma Rousseff. Chama-se Dilma Rousseff, essa pessoa que conspira contra a legitimidade da presidente Dilma Rousseff. Boa noite. Tribunal de Justiça Paulista lança projeto 100% digital. A partir de hoje, todos os novos processos serão abertos somente na versão digitalizada, sem o uso de papel. Pilhas e mais pilhas de processos. Cerca de 400 mil chegam por mês aos fóruns de todo o estado de São Paulo. Mas essa papelada está com os dias contados. A partir de hoje, todas as novas ações da Justiça Paulista só serão abertas pelo formato 100% digital. Todos os procedimentos ocorrerão exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça na internet, 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados. O principal objetivo é acabar com a burocracia e com os longos períodos em que muitos processos ficam parados nos fóruns. Por exemplo, a autuação e distribuição de um processo físico demoraria 21 minutos. Com a automatização decorrente do peticionamento eletrônico, é feito em 2 minutos. Em
Em termos gerais, a estimativa é de ganho de 70% do tempo de duração do processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo é a maior corte do Brasil. São mais de 20 milhões de ações. Desse total, 14% já estão digitalizados. Segundo o TJ, o novo sistema também vai beneficiar o meio ambiente. É que daqui 5 anos, a expectativa é que mais de 115 mil árvores que seriam usadas para a produção de papel tenham sido poupadas. 5 anos, aliás, é o tempo estimado para que todos os processos de papel tenham sido encerrados e o modelo virtual atinja 100% dos documentos. O software também elimina uma etapa importante e às vezes trabalhosa do andamento de uma ação, a necessidade de as partes e os advogados irem até o fórum, já que agora as consultas serão todas online. Um advogado, quando tiver que fazer o encaminhamento de uma petição, seja ela inicial, uma petição intermediária, ele vai fazer isso diretamente pelo portal do tribunal e proximamente através de uma integração dos seus sistemas com o sistema do tribunal. Assim também o Ministério Público, Defensoria Pública, as procuradorias de Estado. Outra iniciativa que deve tornar mais prático o dia a dia dos paulistas será lançada amanhã. É que todo registro de nascimento realizado no Estado será emitido já com o número de CPF do recém-nascido. A inclusão do documento não terá custos e vai permitir aos pais, por exemplo, incluir os filhos em planos de saúde, ter acesso a medicamentos fornecidos pelo governo e até abrir contas bancárias em nome da criança. O Tribunal de Contas da União aponta que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social pode ter perdido 848 milhões de reais com o grupo JBS. A denúncia foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, entre 2006 e 2014, o BNDES fez uma série de empréstimos e operações financeiras que favoreceram o grupo JBS e ajudaram a empresa a se tornar uma das maiores do setor em todo o mundo. No total, durante esse período, a JBS teria recebido 8 bilhões, 120 milhões de reais do BNDES. Em troca, o banco se tornou sócio da empresa. Segundo o TCU, as investigações focam em valores que o banco não precisava ter desembolsado. Há caso de compras de ações da JBS por cifras acima do mercado. Num deles, segundo o jornal Folha de São Paulo, em 2009, o BNDES comprou títulos da dívida da JBS que permitiram ao frigorífico adquirir uma empresa dos Estados Unidos. Na ocasião, segundo os investigadores, o banco perdeu duplamente e recebeu menos do que poderia. O prejuízo teria sido de quase 614 milhões de reais. O relator do caso no TCU, o ministro Augusto Scherman Cavalcante, disse que os recursos públicos foram aportados na JBS sem critério de benefícios econômicos ou sociais para o país. Segundo ele, não há indícios de que os empréstimos colaboraram para aumentar as exportações brasileiras ou para gerar empregos no país. E, na visão do ministro, houve um desvio da função do BNDES. O banco e a JBS alegam que as negociações que estão sob investigação já renderam ao BNDES mais de 5 bilhões em lucro e fizeram os postos de trabalho na companhia saltarem de 20 mil para 120 mil entre 2006 e 2014. O Ministério Público do Distrito Federal denuncia à Justiça 16 pessoas investigadas por envolvimento em um esquema de compra de medidas provisórias na Operação Zelotes. A lista de pedidos da Procuradoria da República inclui a perda dos cargos, a cassação de aposentadoria dos funcionários públicos e o pagamento de no mínimo 879 milhões de reais como reparação aos cofres públicos. Entre os denunciados estão lobistas, representantes das montadoras Mitsubishi MMC e o ex-diretor de comunicação do Senado, o jornalista Fernando César Mesquita, que foi porta-voz do senador José Sarney, A ex-secretária do Ministério do Desenvolvimento, Lita Espíndola, também foi denunciada. Todos negam envolvimento em irregularidades. A Operação Zelotes investigava inicialmente supostas irregularidades em julgamentos do CARF, que é o órgão ligado ao Ministério da Justiça, ou melhor, da Fazenda, que julga recursos à cobrança tributária.
Porém, no decorrer das investigações, a Polícia Federal descobriu que a montadora MMC, que representa a Mitsubishi aqui no Brasil, teria pago 57 milhões de reais a uma empresa que atuava no CARF para aprovar uma emenda à medida provisória 471 de 2009, que teria rendido a essa montadora benefícios fiscais. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de mais inquéritos na Operação Lava Jato. Janot pede para investigar o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul e Jader Barbalho, do PMDB do Pará. Os pedidos estão em segredo de justiça. O Procurador-Geral aponta suspeitas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Renan diz que suas relações com as empresas públicas nunca ultrapassaram os limites institucionais e que está à disposição para prestar esclarecimentos. Jader Barbalho informou desconhecer a situação. A defesa do senador Delcídio do Amaral ainda não se pronunciou. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Delcídio, senador do PT. André Esteves, banqueiro do BTG Pactual. Marcelo, empreiteiro da Odebrecht. Otávio Azevedo, empreiteiro da Andrade Gutierrez. Todos presos, submetidos à pressão para delatar. Pelo que vaza, a Andrade pagará multa de 1 bilhão e entregaria 2 senadores. Parece pouco para a empresa de Minas que tem e chegou a tantos braços e bolsos ilustres. Na Odebrecht, apesar do torniquete, segue a decisão pelo silêncio de Marcelo. Odebrecht e Andrade Gutierrez são empresas com obras e relações em mais de 20 países. Empreiteira multinacional que expuser seus intestinos e os alheios estará liquidada nesse mundo. Delcídio já fez e tem como fazer muito mais estrago. É líder do governo Dilma. No governo Fernando Henrique, foi diretor de energia e gás da Petrobras. Mesmo não havendo espaço legal, nem empenho e desejo para se ir além da Petrobras, PT e aliados do agora, revelar-se como era desde antes, serviria à profilaxia. André, banqueiro ou ex, tem relações que banqueiros têm com o poder aqui e em qualquer canto do planeta. Imagine-se se André contar tudo o que sabe, fez e viu. E perceba-se a diferença no tratamento, nas notícias e opiniões sobre políticos presos e quando presos são empresários ou banqueiros. Os políticos são a geni. Para os políticos vale todo e qualquer adjetivo, vale plantar qualquer coisa, vale até destruir reputação de quem já não tem. Para banqueiro, referências a brilho, audácia, sucessos, talentos e lamentos, perplexidade ou silêncios. Desses 4 presos, 1 é político e 3 são dos mercados. 2 empresários empreiteiros e 1 banqueiro. Essa diversidade já deveria bastar para se entender de vez o que há de profundo e sistêmico no cipoal que entrelaça a política e os mercados vários. Entender, para se entender, como fortunas são feitas no entra e sai, no vai e vem dessa gente esperta que vive da simbiose do leva e traz entre o Estado e os mercados e o Estado. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff diz que a ação irresponsável da Samarco levou ao rompimento das barragens da mineradora em Mariana. Em pronunciamento na abertura da Conferência sobre o Clima em Paris, Dilma prometeu punições severas aos responsáveis. A ação irresponsável de uma empresa provocou recentemente o maior desastre ambiental da história do Brasil na grande bacia hidrográfica do Rio Doce. Estamos reagindo ao desastre com medidas de redução de danos, apoio às populações atingidas, prevenção de novas ocorrências e também punindo severamente os responsáveis por essa tragédia. Com relação ao acordo global contra as mudanças climáticas, Dilma defendeu a adoção de um documento de caráter obrigatório. Nosso acordo não pode ser apenas uma simples soma das melhores intenções de todos. Ele definirá caminhos e compromissos que devemos percorrer para juntos vencer o desafio planetário do aquecimento global. A Conferência sobre o Clima reúne mais de 150 líderes mundiais em Paris. O objetivo é chegar a um acordo contra o aquecimento global.
Durante 2 semanas, representantes de quase 200 países vão tentar fechar um acordo que permita limitar o aquecimento da temperatura média global a menos de 2 graus acima dos números registrados antes da Revolução Industrial. Depois de 1 minuto de silêncio pelas vítimas de 13 de novembro em Paris, François Hollande disse que terrorismo e aquecimento global são 2 grandes desafios a superar. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu um acordo universal e destacou a obrigação dos países mais ricos de financiar a luta contra o aquecimento global. Barack Obama disse que, como líder da maior economia do mundo e segundo maior emissor, os Estados Unidos reconhecem a sua responsabilidade histórica nas emissões de carbono e prometeu que o país vai trabalhar para uma solução. Vladimir Putin pediu um acordo que seja a continuação do Protocolo de Quioto, de caráter compulsório, mas que permita o desenvolvimento econômico. O presidente chinês Xi Jinping afirmou que o acordo precisa considerar diferenças econômicas, especialmente entre os países em desenvolvimento. A China é a maior emissora de gases de efeito estufa do mundo. 4 professores da Faculdade Casper Libero acompanham as discussões na Conferência do Clima. Roberto Chiacchiri, Silene Vitor, Filomena Saleme e Tatiana Ferraz, que nos mostra bastidores do gigantesco centro de imprensa da COP21. Não é à toa que esse é um dos espaços mais disputados de toda a conferência, o centro de imprensa, onde estão concentrados jornalistas vindos de todas as partes do planeta. United States. I'm from Algeria. Kenya, America and Taiwan, both, 2 nationalities. Para receber as cerca de 40 mil pessoas que vão passar por aqui até o dia 11 de dezembro, o Ministério das Relações Exteriores francês escolheu as instalações do Centro de Convenções Paris-Le Bourget, uma área de 18 hectares localizada em uma cidade vizinha à capital, o que os franceses chamam de banlieue. São 2 plenários preparados para sediar encontros filmados e transmitidos ao vivo, 32 salas de negociação, escritórios das delegações e estandes de representantes da sociedade civil. Tudo aqui é feito com material ecologicamente correto, desde a madeira reaproveitada para que todos os estandes tenham uma divisão. Tem também o copo de água que é personalizado. Cada jornalista recebe o seu para que copos de plástico não sejam utilizados. E lixo, nem pense em jogar em qualquer lugar. Tem que ser aqui, no lugar correto. Esses recipientes estão espalhados por todo o centro de imprensa. A organização da conferência está baseada na excelência em ecorresponsabilidade. 0 dejeto, 0 desperdício, reciclagem de 100% do papel, um amplo dispositivo de triagem e transporte coletivo. Até os bebedouros possuem mensagens de conscientização sobre o desperdício. A gente só dá valor a ela quando fica sem. Com certeza. O sistema Cantareira teve o mês de novembro mais chuvoso dos últimos 6 anos. Choveu 23% a mais que a média histórica para o período, mas a situação continua crítica. O reservatório ainda opera com volume morto e está com 19,5% apenas de sua capacidade. Segundo a Sabesp, o reservatório só vai deixar de usar essa cota quando atingir um volume de 30%, o que pode acontecer em abril. Agora, será que essa chuva toda vai continuar? Vamos à previsão com Luciana Magalhães. O período de chuva já começou e amanhã poucas áreas brasileiras terão tempo firme. O predomínio será de sol entre nuvens e chuva. No centro-sul do país pode chover a qualquer hora, mas principalmente entre a tarde e a noite, sendo que o ar fica abafado e há risco de temporais no Mato Grosso e em toda a região norte. Já na faixa em azul escuro do mapa, que pega o Rio de Janeiro e boa parte do Espírito Santo, o céu fica fechado e chuvoso. Apenas em Roraima, na área que também compreende o Tocantins, boa parte do Nordeste, além do Leste Gaúcho e de Santa Catarina, é que o tempo fica firme. Máximas amanhã de 33 graus em Fortaleza e de 24 em Florianópolis.
Já no estado de São Paulo, o tempo fica instável amanhã, com chuva em todas as áreas, inclusive na região do Sistema Cantareira. Mas a intensidade e o momento da chuva variam. No centro-oeste, por exemplo, o dia começa com sol, mas chove à tarde. Máxima de 33 em Votuporanga. Já em todo o interior, pode chover a qualquer hora, com máxima de 31 graus em Ribeirão Preto. E na faixa leste, o céu fica nublado e garoa ao longo do dia, com máxima de 27 graus em Sorocaba. Amanhã aqui na capital, predomínio de céu nublado e garoa a qualquer hora, máxima de 25 graus. Na quarta são esperadas pancadas de chuva à tarde e também à noite. A máxima sobe para os 28. E na quinta, o céu fica nublado, com chuva a qualquer hora. A máxima fica em 25 graus. O governo confirma corte de 10 bilhões e 700 milhões de reais no orçamento da União para este ano. É o terceiro contingenciamento em 2015. As pastas que mais sofreram foram Cidade, Transportes e Integração Nacional. De acordo com o governo federal, ficam de fora desse corte todas as despesas obrigatórias, como salários de servidores, benefícios previdenciários e sociais e pagamentos do programa Bolsa Família. E esse corte no orçamento poderá ter reflexo direto nas eleições de 2016. De acordo com os presidentes de tribunais superiores, o contingenciamento de 1 bilhão e 700 milhões vai inviabilizar a votação com urnas eletrônicas. Assim, pode ser que os brasileiros tenham que escolher prefeitos e vereadores votando de novo com cédulas de papel. Contas do setor público têm o pior resultado da série histórica. Em outubro, as contas de estados, municípios e empresas estatais registraram déficit primário de 11 bilhões e meio de reais. De acordo com o Banco Central, o resultado foi impactado pelo adiamento do cronograma de pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados, que passou de setembro para outubro neste ano. De janeiro a outubro deste ano, o déficit primário acumulado é de 20 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As contas públicas nunca estiveram tão ruins como agora. 2015 vai fechar com um rombo histórico. Se o rombo não for aprovado pelo Congresso na forma de uma revisão da meta fiscal, o governo pode ter problemas legais, contas rejeitadas pelo TCU, pedidos de processo de impeachment. Por isso, já anunciou esse corte de cerca de 11 bilhões nos gastos. Vai segurar o que puder, comprometendo até repasses para áreas prioritárias, o pagamento de despesas. Com o congelamento dos gastos, além de tentar evitar mais dor de cabeça do lado jurídico, também procura, claro, pressionar o Congresso para ver se consegue a tal aprovação da revisão da meta, o endosso para o déficit recorde das contas. Aprovação que ficou mais difícil com a prisão do líder Delcídio do Amaral, negociador do governo no Congresso. Agora, mesmo que vença essa batalha, a meta seja revista, para a economia não teremos qualquer alívio. O déficit ainda será histórico e pior, sem perspectiva de uma mudança maior no ano que vem. O governo não tem uma proposta mais consistente para colocar a casa em ordem. Com a recessão comprometendo a geração de impostos, fica querendo agora garantir receita extra com medidas polêmicas como repatriação de recursos ou a volta da CPMF. Nada de uma reestruturação maior dos gastos. Isso fica na conversa. Na prática, são só remendos para empurrar a situação com a barriga. Situação que está cada vez mais complicada. Veja só, o governo não consegue garantir o superávit das contas, superávit que seria usado para pagar os juros da dívida pública. E a dívida não para de subir, pressionada principalmente pelos juros altos. No acumulado do ano, os juros somaram mais de 426 bilhões de reais contra menos de 231 bilhões do mesmo período do ano passado. É como uma pessoa que precisa economizar para cobrir o cheque especial. Só que em vez de gerar uma sobra no orçamento, continua gastando mais do que recebe e a dívida do cheque especial não para de crescer. O que acontece numa situação como essa? A pessoa começa a ser vista como alguém que pode dar um calote. No caso de um país, isso leva ao rebaixamento da nota de avaliação de risco pelas agências internacionais, com consequente perda de investimentos estrangeiros. E mais, quem não tem sobra de orçamento também não investe, tende a adiar projetos, deixar de cuidar da casa. Sair da crise fica mais difícil. O governo gastador também ajuda a pressionar a inflação e o Banco Central, para evitar descontrole, pode subir mais os juros. Eu volto na quinta. Até lá.
Espuma formada com água poluída do rio Tietê invade ruas na cidade de Salto, interior paulista. O fenômeno ocorre pela presença de detergentes em esgotos domésticos não tratados, que são lançados ao rio. Quem visita Salto, no interior de São Paulo, a cerca de 110 quilômetros da capital, tem um impacto. A principal atração turística da cidade são as quedas d'água. E é realmente tudo muito bem cuidado, muito bonito. Mas se você for reparar bem, tem algo bem esquisito nesse rio. É porque esse é o rio Tietê, e aí a gente sabe toda a história dele. E aqui em Salto, esse lugar que era para ser lindo, fica assim, coberto com essa espuma branca, grossa e mal cheirosa. Eu nasci aqui há 24 anos que eu moro aqui e sempre foi assim. Tem uma explicação? Acho que é a poluição, né? Acho que eu comi até peixe aí dentro. Hoje que você botar água na boca, você morre. Mas quem faz é o homem, né? Essa família veio de São Paulo só para conhecer a famosa espuma. Só estão na dúvida se acham bonito ou esquisito. Não é bonito, porém dá muita dó de ver que essa água toda poderia ser reaproveitada e está desperdiçando, né? O secretário municipal do Meio Ambiente explica que a água vem poluída lá da região metropolitana de São Paulo. Quando chove muito por lá, a vazão do rio aumenta e a espuma sobe. Hoje de manhã, a espuma chegou a interditar uma ponte aqui em Salto. Essa espuma é proveniente de detergente, do esgoto e uma série de outros produtos químicos que estão na água. Então, quando chega aqui no Salto, revolve a água, né, nas pedras e tem essa formação de bastante espuma. O que a gente cobra é a universalização do saneamento básico. A gente só vai resolver esse problema definitivamente quando todo o esgoto for tratado. A presidente Dilma Rousseff, que participa da COP21 em Paris, disse que está perplexa com a prisão do senador Delcídio do Amaral, mas que não tem medo de delação premiada. Obviamente, eu fiquei bastante surpresa com a prisão do senador Delcídio. Não tenho nenhum temor sobre a delação do senador Delcídio. Eu tinha, e até disse a vocês ali, que eu fiquei perplexa porque jamais esperei que isso pudesse acontecer com o senador Delcídio. No que se refere ao outro preso, que é CEO do BTG, eu o conheci muito pouco. Não tive relações sistemáticas com ele. Conheci bem pouco ele. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a atuação das instituições e a dança dos números na avaliação das lideranças políticas. Para uma análise do cenário político nacional, entrevisto a cientista política Vera Chaia, professora do Departamento de Política do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Obrigada, Vera Chaia, por estar conosco. Eu quero começar com a mais recente pesquisa Datafolha, que mostrou que a rejeição a Lula subiu expressivamente. Ao mesmo tempo, a reprovação a Dilma e ao governo dela caiu. O que isso quer dizer? Segundo a percepção popular, Dilma estaria se desvinculando de Lula? A criatura está se descolando do criador? Pode ser esse aspecto, tá? Já que em vários momentos a presidente Dilma recusou e recusa as orientações, os conselhos do ex-presidente Lula, mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma melhora no sentido exatamente dessa tentativa de separação, como aconteceu com o Mensalão, na época do Mensalão, quando Lula se afastou do PT, Lula se afastou daquelas lideranças comprometidas no Mensalão e conseguiu se reeleger. Eu acho que ela está tentando fazer isso, né, se desvincular do Lula e do próprio PT, mas eu acho que a situação é mais complicada, porque os assessores, ou principalmente o líder do Senado, que indicado pelo PT, indicado, enfim, pelo Executivo, foi preso. Então, não dá para negar que existe um lado complicador, que é exatamente a prisão do Delcídio do Amaral e que compromete não só a imagem do PT, mas a imagem do próprio governo.
Ainda nessa pesquisa Datafolha, em todos os cenários para a sucessão presidencial, na preferência de votos, Lula, Aécio tiveram queda. Entretanto, Marina Silva teve um crescimento. Relativo. Relativo, mas teve. Mas isso pode ser um indicador de que, na percepção da opinião pública, Marina Silva possa personificar a candidata da mudança? Eu acredito que sim, porque se a gente for pensar, Aécio, enquanto líder do PSDB, ele tem uma participação pífia, ou seja, ele não se manifesta nos momentos mais cruciais de maior crise, ele se mantém ausente, tá? Ele só fala em outro momento, no momento que ele é entrevistado. Isso mostra uma liderança fraca, do ponto de vista de comando e de posição política. O Lula, é claro que eu acho que isso é um reflexo de toda essa situação que o PT está enfrentando, das prisões, da Operação Lava Jato, enfim, dos desmandos que ocorreram na Petrobras. E claro que o Lula reflete essa situação presente. Por outro lado, a Marina Silva ela conseguiu se manter distante. O único momento que ela se envolveu com esse lado da política, enfim, um lado que ela queria separar da política velha, ela queria defender uma política nova, foi quando ela apoiou o Aécio Neves. E apoiou depois de muito tempo. Né? E agora a gente está vendo o registro do partido dela, da rede, a mudança de vários parlamentares do PT que não gostaram de que está acontecendo, foram para a rede. Eu acho que existe uma grande possibilidade de crescimento enfim, uma potencialidade, né, do crescimento da Marina Silva, já que ela se manteve distante desse processo todo. Bom, agora das instituições, vamos falar um pouco. Na prisão do Delcídio, aquela firmeza e independência do Supremo, da Procuradoria-Geral da República, do próprio Senado, tudo isso é evidência de que as nossas instituições, as instituições brasileiras estão mais consolidadas? Estão, mas o que nós vemos também é um papel predominante do Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Eu li várias análises, várias explicações, tentando mostrar que a prisão do Delcídio não foi um flagrante, né? Foi uma situação de flagrância e que significava o seguinte, significava que ele teve uma conversa há muitos dias atrás e que essa gravação foi utilizada para penalizá-lo e para prendê-lo, né? Então, esse lado é um lado complicador, só que ele se envolveu numa situação complicada. Ele começou a falar que ele havia tido encontros com os ministros e que era uma mentira, né? Pelo relato raivoso de todos os ministros citados. Então, eu acho que o Supremo tem uma posição central nesse processo e o Judiciário também. Legislativo, eu acho que nós estamos vendo a perda do poder exatamente pelas lideranças comprometidas com o Lava Jato, comprometidas com corrupção, no caso Eduardo Cunha e o Renan Calheiros, não necessariamente com Lava Jato, mas são denúncias. Denúncias, estão sob investigação. Exatamente. Né? E o Executivo, eu acho que é o esvaziamento mais acentuado da presidente Dilma, que não consegue comandar mais nada. Bom, e o PT? Segundo o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, no PT, grande parte quer que o partido, que todas essas denúncias, né, as prisões, que tudo isso seja muito bem esclarecido para que o partido consiga voltar às origens, ao resgate daquilo que era sua bandeira, da ética, da justiça social. Diz que muita gente dentro do PT quer isso. Agora, um partido político tem chance de apagar o acontecido e começar de novo? Eu acho que tem. Você mudando as lideranças, mudando o perfil dos parlamentares, você dando mais atenção a determinadas propostas políticas. Agora, no caso específico do PT, eu acho que vai ser difícil.
qualquer partido pode se recuperar. Eu acho que é nesse sentido que eu vejo essa situação, né? Mas no caso do PT, eu acho que é difícil, porque toda a fundação do PT foi em cima da ética, de uma política mais compromissada, responsabilizada, e de repente você vê as grandes lideranças presas ou sendo questionadas, né? E concordo, eu acho que uma parte do PT está tentando se desvincular. Ou eles estão migrando para outros partidos, ou existe até uma discussão de criação de um novo partido com perfil histórico do PT, né? Agora, o PT como tal, não sei se vai vingar novamente tal como ele era. Muito obrigada, professora Vera Chaia. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Uma carta aberta assinada por líderes mundiais e ex-chefes de Estado pede que a Venezuela respeite o processo democrático para as eleições legislativas e garanta liberdades no país. O documento Venezuela Grita Liberdade é assinado pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, do Chile, pelo primeiro-ministro Felipe González, da Espanha, e pelos atuais primeiros ministros Mariano Rajoy, da Espanha, Manuel Valls, da França, e David Cameron, da Grã-Bretanha. O grupo pede que o governo de Nicolás Maduro aceite a presença de observadores internacionais para assegurar a eleição independente de fraudes. As eleições legislativas da Venezuela acontecem no próximo domingo. E você vai ver a seguir, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, Neymar é finalista do prêmio Bola de Ouro. E o fim da viagem de 6 dias do Papa à África. Francisco se despede com missa na República Centro-Africana e pede diálogo entre os diferentes. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do Centro de Controle, avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? O momento no Brasil é delicado. Mesmo assim, São Paulo não fica parado. Aqui, o governo do estado trabalha criando oportunidades, gerando empregos e desenvolvimento para todas as regiões do estado. Como na construção do trecho norte do Rodoanel, a etapa de conclusão da maior obra viária da América Latina, que vai tirar 440 mil veículos de ruas da Grande São Paulo. O anel viário de Campinas, que vai ligar as rodovias Dom Pedro e Anhanguera à rodovia dos Bandeirantes, desafogando o trânsito e facilitando a chegada a Viracopos. E a nova Tamoios Contornos, que vai melhorar o acesso ao litoral norte e ao porto de São Sebastião.
São obras que reduzem seu tempo no trânsito, usam tecnologia de baixo impacto ambiental e, juntas com outras em andamento, estão criando mais de 400 mil empregos no estado. Mesmo em tempos difíceis, São Paulo não para. Governo do Estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A FIFA divulgou hoje os nomes dos finalistas do prêmio de melhor do mundo. E pela primeira vez, o atacante Neymar apareceu na final, hein, Celso? Pois é, Gamberini, o sonho de Neymar de um dia ser o melhor do mundo está ficando cada vez mais perto da realização. Ele já está entre os 3 melhores do mundo. O atacante do Barcelona e da seleção brasileira apareceu pela primeira vez no chamado Top 3, dos melhores jogadores do planeta. Claro que a disputa é muito difícil. Concorrem com o brasileiro 2 atletas que dominaram a premiação nos últimos 7 anos. Ninguém menos que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O vencedor será conhecido num evento de gala no dia 11 de janeiro de 2016. O nome do ganhador será escolhido pelos capitães das seleções nacionais, filiadas à FIFA, e por representantes da imprensa internacional, escolhidos pela revista France Football. O último brasileiro a disputar o prêmio foi Kaká, que venceu a disputa em 2007. Desde então, a torcida brasileira vivia aí um incômodo jejum. Mas esse jejum acabou. Acabou, né? Você acha que o Neymar tem chance? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Apesar dos últimos 4 meses em especial, o Neymar ter crescido muito. O Messi ficou machucado, ele assumiu a condição de protagonista do Barcelona e não decepcionou. Mas na temporada ainda, tanto o Messi como o Cristiano Ronaldo, eu acho que ainda estão num nível superior. Agora, para o ano que vem, aí já é outra história. Né? Se ele continuar nesse movimento ascendente, né? Exatamente. Agora, aqui no Brasil tem um dos gols mais bonitos do mundo. Exatamente, de um jogador que era do Goianese, quando fez o gol, o Wendel Lira, e agora está no Vila Nova. Esse gol que nós vamos mostrar agora está entre os 3 mais bonitos concorrendo ao prêmio da FIFA, que é chamado, né, o prêmio Puskás. Tá ele, o Florenzi da Roma, que marcou um gol contra o Barcelona do meio da rua, e esse gol aí, olha, do Messi, que, convenhamos, eu acho mais bonito. Ele se livra de 4 jogadores até arrematar para o fundo do gol. Mas agora, veja só, o Wendel Lira já está fazendo história. A chance do Wendel Lira ganhar é muito pequena, né? Não sei. Esse é o Florenzi da Roma, que fez um gol contra o Barcelona também, um golaço do meio da rua. São os 3 finalistas. Eu acho difícil, mas só o fato. Veja só. Foi no Noia? Quando ele foi indicado... Oi? O gol foi no Noia? Não, foi no Barcelona. No Barcelona. Tá. Isso. Quando o Wendel foi indicado, ele estava até desempregado. E agora está com o nome, exatamente, está com o nome dele cravado na história. Afinal de contas, concorre ao gol mais bonito da FIFA. Bom, aqui no Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi o único paulista que se deu bem na rodada do fim de semana. Todos os outros perderam. Palmeiras, Santos, que define o título da Copa do Brasil, jogaram seus titulares e pagaram o preço. O campeão Corinthians também ficou devendo. O São Paulo ia para o mesmo caminho, mas conseguiu uma impressionante virada sábado no Morumbi. Era a despedida de Luiz Fabiano, que marcou logo aos 11 minutos. Aos 29, Cleiton empatou para o Figueirense. No segundo tempo, já aos 30 minutos, Carlos Alberto marcou o gol da virada do time catarinense. Quando o jogo parecia perdido para o São Paulo, Allan Kardec empatou aos 46. E aos 48, Thiago Mendes virou para o tricolor. 3-2. O São Paulo segue dependendo do próprio esforço para chegar à Libertadores 2016. Na Arena Pernambuco, o Sport saiu na frente do Corinthians depois de um cruzamento de René. Matheus Ferraz, em posição legal, aproveitou a saída da defesa corintiana para abrir o placar, 1-0. E nos minutos finais de jogo, novamente René descolou um excelente lançamento. Marlone recebeu em posição irregular e tocou para André definir o placar, 2-0 Sport. Em São Januário, a partida entre Vasco e Santos por pouco não foi adiada devido à chuva no Rio de Janeiro. Depois de 1 hora de espera, a partida começou e o lance do jogo aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo. Nenê recebeu a bola na grande área e o goleiro Vanderlei tentou o carrinho. O jogador do Vasco pulou, mas o árbitro Leandro Voaden anotou o pênalti. Na cobrança, o próprio Nenê fez o gol da vitória, que ainda deixa o time carioca com chance de permanecer na Série A. 1-0 Vasco.
No Allianz Parque, o Palmeiras caiu diante do Curitiba, 2-0. Juan aos 24. E Henrique Almeida, aos 49 do segundo tempo, fizeram os gols do time paranaense. E por hoje é só. Por hoje é só. Obrigado, Celso. Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Estela. Papa visita a mesquita e encerra a viagem de 6 dias à África com grande missa no estádio de Bangui, na República Centro-Africana. Durante visita ao centro religioso islâmico, o Papa Francisco se reuniu com líderes muçulmanos do bairro PK5, que em 2013 foi cenário de diversos conflitos motivados por intolerância religiosa. A República Centro-Africana é um país predominantemente cristão e a minoria islâmica vive confinada em redutos. O pontífice afirmou que cristãos e muçulmanos são irmãos e fez um apelo pela reconciliação entre os fiéis. Após o encontro, o Papa Francisco celebrou num estádio lotado a última missa antes de voltar ao Vaticano. Durante a cerimônia, ele reiterou a mensagem de diálogo e de perdão entre os diferentes e ressaltou o compromisso de se construir uma sociedade mais justa e fraterna, especialmente na África Central. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Eu volto. Até lá. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, Fred Melo Paiva discute a questão das bicicletas em São Paulo em cidade ocupada.